Olá, turma! Vamos a mais uma questão da Olimpíada Brasileira de Física 2019, nível 2, segunda fase. Se você não assistiu à resolução das outras questões, clique no card aí que aparece nesse minuto, que lá você vai ver todas as respostas. Será encaminhado para uma playlist onde contém todas as respostas. Pessoal, também peço que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações para receberem as notificações, porque todos os dias, toda semana tem vídeo novo aí no canal, viu? Muita coisa só sobre física, beleza? Compartilhe o vídeo e ajude a gente nesse trabalho de levar a educação àqueles que não podem pagar por ela, tá bom? De forma gratuita. Então vamos lá. Como de praxe, a leitura da questão, tá? Ela diz assim, ó, essa é exclusiva para alunos da primeira série. Uma carga de massa 5 kg, eu já vou pegar essa informaçãozinha aí, ó. Massa 5 kg. Pode deslizar na superfície lisa sem atrito de um plano inclinado θ 30 graus. Esse é o ângulo de inclinação θ 30 graus. A carga está presa por uma corda ao centro de uma polia móvel, que por sua vez se acopla a uma polia fixa através de uma outra corda. Pessoal, inicialmente, qual a diferença entre uma polia móvel e uma polia fixa? Polia ou roldana. É que as roldanas fixas, elas mudam apenas a direção de aplicação da força, sem mudar sua intensidade. Quando, por exemplo, o pedreiro lá coloca uma roldana no teto para que o servente com uma corda puxe e levante o balde, ele está mudando apenas a direção de aplicação. Ali é uma roldana fixa. As roldanas móveis são aquelas que alteram a intensidade ou módulo da força aplicada, da força motora. E reduz a força, cada roldana móvel reduz a força motora à metade. Essa, no caso a roldana móvel, tem uma de suas extremidades fixa, enquanto a outra é puxada por uma força horizontal constante F. Veja figura abaixo. Assuma que as cordas e polias são ideais, quer dizer, de massa desprezível, sem atrito e não estica no caso da corda. E que o sentido positivo da aceleração da caixa aponta para cima, ao longo do plano inclinado. Determine, aí é o comando da questão, ó, a aceleração da caixa quando a intensidade da força horizontal aplicada é 10 newtons. Olha outra informação aqui que vai ser importante na conclusão. O sentido positivo da aceleração da caixa aponta para cima. Sentido positivo. Bom, pessoal, toda vez que você tem um plano inclinado e ação de forças, você vai ter que usar, já entre de cara, já memorize isso para quando vocês forem fazer a prova de vocês. Tem plano inclinado, tem força, então você vai usar a segunda lei de Newton. Não tem por onde correr. Deixa eu retirar essa outra informação de que a força vale 10 Newton. Vamos ter que usar a segunda lei de Newton. E o que diz a segunda lei de Newton? Vamos lembrar aqui que a aceleração adquirida por um corpo é proporcional à força resultante a ele aplicada, que matematicamente a gente escreve assim. Força resultante é massa vezes aceleração. Isso quer dizer que esse vetor força terá sempre a mesma direção e sentido que a aceleração. Tudo bem? Vou aqui no desenho representar, fazer o diagrama de forças, colocar sobre esses corpos todas as forças que estão agindo no sistema. Tudo bem? Pronto, representei aqui no corpo todas as forças que atuam sobre ele. E se você não entendeu direito essa representação, eu tenho uma videoaula sobre forças da mecânica. Assistam essa videoaula clicando no card que vai aparecer agora e entenda direitinho o que foi que eu fiz aqui, como eu representei cada uma dessas forças e por que elas ficaram desta forma. Vamos nominá-la. Na vertical para baixo, nós temos sempre o vetor força-peso.
Essa força peso vai ser decomposta em duas componentes. Uma componente perpendicular ao plano, que nós chamamos de componente normal do peso, cujo ângulo entre o peso e essa normal é exatamente a inclinação θ. E uma componente paralela ao plano, que nós chamamos de componente tangencial. Além disso, a força de compressão que o bloco faz no plano faz com que o plano reaja perpendicularmente com a força que nós chamamos de força normal. Aqui tem um cabo, se tem um cabo, tem uma força de tração. Como eu falei na minha videoaula de forças da mecânica, eu falo sobre isso. Então aqui eu tenho uma força de tração que, se você tem o mesmo cabo, ela é igual no início e no fim, só que em sentidos opostos. Então posso dizer que a força de tração T aqui na extremidade da roldana, e por essa ser uma roldana móvel, ela vai decompor essa força em duas outras de mesma intensidade, ou seja, a força aplicada será reduzida à metade. Então aqui eu vou ter uma força de tração sobre 2, aqui eu tenho uma força de tração sobre 2. Como é a mesma corda aqui, é a mesma força de tração, ou seja, tração sobre 2, é a metade. Beleza? Feito isto, vamos entender agora, o bloco vai subir o plano ou descer o plano? Para fazermos isso, olhe só o bloco, as forças que atuam puxando ele para baixo é a componente tangencial. Força que atua puxando o bloco para cima é a tração. Eu vou ter então que de início calcular essa tração e essa componente tangencial. E o bloco vai se mover no sentido da força de maior intensidade. Vamos fazer isso? Na minha videoaula lá de forças da mecânica, eu mostro a vocês que essa componente tangencial, ela pode ser expressa como sendo o peso, que é massa vezes gravidade, vezes o seno do ângulo. Neste caso, o ângulo é 30 graus. Agora, a componente tangencial vai ser igual, a massa foi dada é 5, a aceleração local da gravidade, no início da prova da OBF, ele diz que adote sempre como sendo 10. Também, no início da prova, ele dá o valor do seno de 30, que é 0,5, ou 1/2. Como é um ângulo notável, esse ângulo a maioria de vocês já devem saber de cor. Então, essa componente tangencial, multiplicando isso, 50 vezes 0,5 é 25. Todo número multiplicado por 0,5 é a metade, né? Está aí a componente tangencial. Agora eu vou calcular a força de tração. Força de tração. Olha aqui a força de tração na roldana fixa. Observe que a força F aponta para a direita, a força de tração está apontando aqui para inclinado descendo, então essas forças devem ter a mesma intensidade. Então, posso escrever que, como é a mesma corda, lembra lá das forças da mecânica, eu posso escrever que essa força F, portanto, corresponde à metade da força de tração. É a força de tração dividida por 2. Quanto é a força F? Foi dado, é 10. Esse 2 dividindo passa a multiplicar, e isso me dá igual à força de tração. Portanto, a força de tração vai dar igual a 10 vezes 2, 20 newtons. Está aí a força de tração. Comparando essa força de tração que eu calculei agora, né? Comparando ela com a componente tangencial, que eu fiz agora há pouco. Observe que a componente tangencial é maior, portanto, o bloco vai descer, pois a componente tangencial foi maior aqui, ó. Segunda lei de Newton, vetores em sentidos opostos, força resultante. Lá, vetores. É outra videoaula que eu tenho, que se você não assistiu, que é sobre vetores, clique no card que aparece aí, assista a aula de vetores e entenda por que que aqui eu vou subtrair. Vetores em sentidos opostos, eu faço a diferença. Então, vai ficar componente tangencial menos a força de tração, e isso é igual a massa vezes a aceleração que nós queremos. Substituindo, a componente tangencial foi 25. A força de tração foi 20, que é igual a massa foi dada 5. E a aceleração é exatamente isso que nós queremos. Continha de bodega, hein, galera? 25 menos 20, isso dá 5. Aquele 5 multiplicando passa a dividir, e isso vai dar igual a aceleração. Portanto, a aceleração vai dar igual 5 dividido por 5, vai dar 1.
metro por segundo ao quadrado. Resolvida a questão, mas existe uma interpretação que devemos analisar. A componente tangencial foi maior. Ele disse que o sentido positivo da aceleração da caixa era para onde? Para cima. Então, essa aqui é a aceleração, é 1 metro por segundo para baixo. E a caixa, vamos concluir isso aqui, ó. Pronto, resolvida a questão. Pessoal, feito isto, eu peço a vocês que, se gostaram, se compreenderam a resolução, deixem um like aí, uma curtida. Essa curtida ela é importantíssima para nós que fazemos esse trabalho inteiramente gratuito para vocês. Então, é só em você curtir, já nos ajuda muito, nos motiva a continuar fazendo esse trabalho, tá certo? Eu agradeço imensamente a colaboração. Que me siga lá no Instagram, tá aí embaixo. Lá todo dia eu posto alguma coisa diferente, assim como toda semana eu posto vídeo novo aqui no canal. Ative o sininho de notificação também. Um forte abraço e até a próxima. Fui!